Café com Nota TV comigo, Luana Valente, que vem te trazer notícias de utilidade pública do Brasil e do mundo. Vambora de notícias? Vambora, mas antes, se inscreve no canal, ative o sininho e fique ligado nas notificações para receber as notícias daqui do Café com Nota TV. E já aproveita, senta o dedo no like, comente, compartilhe e ajude o canal a ter mais engajamento. E eu ficarei muito grata por isso, é claro. Agora, bora de notícias. Gente, o julgamento do Jair Bolsonaro, mais os 7 réus que tratam dessa trama, desta trama golpista, trama golpista. E aí querem condenar o Jair Bolsonaro, que inclusive o ministro Alexandre de Moraes já disse que mesmo ele não estando lá, ele tem que levar a culpa. E que ele fez a mentoria de tudo, só se for por telepatia, mas enfim. O ministro Fux deu uma aula. Essa é a verdade. O ministro Alexandre de Moraes ficou irritadinho. Eu percebi isso, mas o Fux foi enfático, inclusive, em dizer que não compete ao STF realizar juízo político em julgamento desta trama golpista. Alguém tem que falar alguma coisa, alguma verdade. Graças a Deus que parece que o Fux está agindo de bom senso e resolveu realmente falar a verdade. E também não compete, né, gente? Não compete, além do juízo, não compete ao STF fazer julgamento. Esse tipo de julgamento não compete, não cabe. Então, ele declarou que realmente não cabe à corte fazer juízo político sobre os réus envolvidos. E aí, inclusive, ele completou. Conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado fazer o juízo político, que não compete. E, ao revés, compete ao tribunal afirmar que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, afirmou. Entendeu? Ou seja, o que ele quis dizer? Que não compete ao STF fazer esse tipo de julgamento. Não compete, é incompetência da primeira turma do STF. E alegou que nenhum dos réus, gente, possui prerrogativas de foro para isso. Então, o que ele inclusive diz? Que todo esse cenário configura nulidade absoluta do processo. E que por isso esse processo precisaria tramitar na primeira instância da Justiça Federal. Então ele jogou logo a real. Gente, o ministro Fux foi o terceiro ministro, tá, a votar. Os dois, o relator, o Alexandre de Moraes e o Dino. O Alexandre de Moraes e o Dino votaram a favor da condenação. Então vamos ver o que vai acontecer com relação às cenas dos próximos capítulos, porque eu já estou esperando. Eu bem imagino que já vai acontecer, porque a gente está vivendo uma inquisição, gente. Estou indo ser julgado, mas eu já sei qual é o resultado de tudo isso. Veja o que nós estamos presenciando hoje no Brasil, que se diz democrático, mas aonde? Qual democracia é essa que se vai para o banco, se está fazendo um julgamento sem provas infundadas, entendeu? Sem materialidade, manipuladas, inclusive já foi feita até a perícia com relação a isso, em que está lá constatando. E aí não se tem provas palpáveis para poder levar isso adiante. E isso, para mim, sinceramente, é desproporcional, é descabido. Não tem como se levar adiante um julgamento como esse. Então, o ministro Fux foi enfático de dizer que o mensalão, inclusive, representou uma verdadeira abolição. O mensalão, sim, representou uma verdadeira abolição do Estado Democrático de Direito. E a declaração do ministro Fux, que divergiu dos colegas dele, e inclusive também divergindo do voto do relator, né? Como eu disse antes, a declaração foi feita inclusive em meio ao voto do magistrado. Então ele foi enfático em dizer: buscavam por meios escusos e ilícitos, mediante conduta criminosamente articuladas, corromper o exercício do poder, ultrajar a dignidade das instituições republicanas.
apropriar-se da coisa pública, dominar o parlamento e controlar a qualquer custo exercício do poder estatal. Isso sim é abolição do Estado democrático. Ele fez toda essa afirmativa exatamente ao referir-se sobre o mensalão, dizendo que esse sim foi realmente um verdadeiro escândalo de ilicitude. E o ministro ainda citou nomes diretamente, fazendo várias referências à PGR na época, que inclusive descreveu o esquema como uma tentativa de compra sistemática de apoio parlamentar por meio dos recursos públicos. Ele realmente contrariou a turma dele. A turma. Ai, ai. Isso sim, ele disse, isso sim foi realmente um verdadeiro atentado ao Estado Democrático de Direito. E ainda disse, aqui não. Como diz, nesse caso não. E realmente a fala dele gerou incômodo, porque tinha petista lá presente, né? E era gente reclamando, aquele jeito maroto dos petistas de ser. Gente, é isso. E aí veio a primeira-dama com a resposta com relação ao julgamento e ao posicionamento do ministro Fux. Ontem, realmente, o que mais se falava era sobre o posicionamento do ministro Fux. A gente sabe que vai ser um posicionamento único, mas pelo menos é o único, o verdadeiro, no meio de todo esse factoide criado, penso eu. E a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, se pronunciou, inclusive, após o posicionamento do ministro Fux. E disse mesmo, tá? Quando a coerência e o senso de justiça prevalecem sobre a vingança e a mentira, não há espaço para perseguições cruéis, nem julgamentos parciais. Isso aí ela fez alguns posts e publicou nos seus stories das redes sociais. E é isso que nós estamos vivendo realmente. Mas em contrapartida, ele votou pela condenação do Mauro Cid e do Walter Braga Neto por tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Isso aí realmente é uma situação em que precisa ser revista, porque no meu entender, isso daí tudo não passa de factoides criados para julgar, condenar e sentenciar um líder de direita, porque sabem da força que ele tem, que ele exerce, e impedi-los a todo custo de vir para as eleições em 2026. Essa é a verdade. Tá algo assim estarrecedor o que estão realmente tramando. E aí a trama golpista, eles acusam do que eles na verdade praticam. É complicado, viu, gente? Já aproveita, deixa aquele like, comente, compartilhe, ative o sininho e fique ligado nas notificações para receber as notícias daqui do Café com Nota TV. Gente, enquanto tudo isso acontece, e aí os holofotes estão todos em cima do Jair Bolsonaro e das demais vítimas desse factoide criado, desse factoide dos horrores criados para incriminá-los, incriminar quem exerce o poder popular. E daí, enquanto isso, o Alexandre de Moraes está lá, acumulando riqueza, entendeu? instituto com vários imóveis de milhões em nome do instituto, e agora já se é sabido que ele fez uma aquisição, uma compra de uma mansão de 12 milhões à vista, em Brasília. Olha só. Engraçado, eu fiquei impressionada com isso, né? O ministro ganha tanto para isso, né?
uma mansão de 12 milhões. Engraçado que não passa nem um olhar sobre isso, sobre essas aquisições milionárias desses ministros, né? As movimentações, os escritórios de advocacia das suas respectivas esposas. Isso daí eles cego, surdo e mudo. Mas, em contrapartida, o ministro mira no inimigo. Ele não deveria ter considerado, porque a imparcialidade no ministro do STF tem que imperar. Imperar mesmo. Mas não é o que acontece. Tanto não é o que acontece que já tem Polícia Federal por amando da própria Suprema Corte, né? Não adianta dizer assim, porque a PF pediu, sugeriu que fosse fazer a segurança 24 horas. Daqui a pouco o Bolsonaro está lá no banheiro e estão filmando. Não, porque tem que o poder, o Estado democrático. Que Estado democrático de direito é esse? Que quer violar até a dignidade das pessoas, querem tirar? Por que não vão prender bandido? Ir atrás de gente corrupta? Tá lá o escândalo do INSS rolando e o foco todo em cima do julgamento do Jair Bolsonaro. Qual foi o crime que ele cometeu? Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes acumulando fortunas, comprando mansão à vista de 12 milhões. Que democracia é essa? Bem, gente, e é isso que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil. Enquanto os aposentados do INSS pediram, pelo amor de Deus, para resgatar o seu dinheiro, entendeu? Que foi roubado. Um ministro da Suprema Corte se acha o Deus Todo-Poderoso, se acha, né? Uma coisa é se achar. Querer imputar crimes, criar leis que não existem, criar coisas que não existem para estar incriminando as pessoas. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Enquanto isso, gente, a gente vai conduzindo da melhor maneira possível, se é que é possível, né? Mas a gente tenta, porque nós somos brasileiros e a gente tem que acreditar em dias melhores. E está no nosso poder fazer as coisas acontecerem, com a ajuda de Deus, é claro. Bem, gente, é isso. Agora eu quero aproveitar para falar com vocês sobre oportunidades. Se você está buscando uma renda extra, eu tenho infoprodutos, eles estão na descrição deste vídeo. Por meio desses infoprodutos, você pode ter a oportunidade de fazer uma renda extra. Por quê? Porque esses infoprodutos, além do conhecimento que você vai adquirir ao comprá-los, você vai ter fonte de renda segura e extra, porque eles estão prontíssimos para revender. Você vai aprender a mexer no marketing digital, aplicativos como o WhatsApp, tem tecnologia que ensina passo a passo como fazer divulgação, para que você possa fazer extração de contatos via WhatsApp Business e divulgação também por meio do WhatsApp, e aí alavancar vendas. Inclusive, você ao adquiri-los, você pode revendê-los, como eu falei, e vai adquirir um conhecimento fantástico no marketing digital. Então, aproveita, tá certo? Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo Giro de Notícias.